Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula e hoje eu trago para vocês um conteúdo incrível. Vamos falar sobre a consultoria visagista digital em 10 etapas. É isso mesmo, você não ouviu errado. Eu estruturei 10 etapas para que ofereçamos uma consultoria visagista online de forma assertiva, completa, beleza? Mas antes de tudo, eu quero saber quem é você. Se você é novo ou é nova por aqui, comenta aqui embaixo, hashtag novinha ou hashtag novinho, se é a sua primeira vez numa virada educacional aqui no canal da Hair Brasil. Beleza? Vou te contar, antes de iniciar os nossos estudos, quem sou eu. O meu nome é Cláudia Iafo, eu sou especialista em visagismo e tricologia e ao longo da minha trajetória profissional, também me especializei em marketing digital, num conteúdo mais envolvente, mais interessante e mais didático também. Você vai ver ao longo dessa aula que eu possuo um design bem específico, algo bem interativo para que o cliente de fato aplique aquilo que ele está aprendendo na consultoria visagista dele. Afinal de contas, é na consultoria visagista que o cliente aprende as técnicas que tornarão a sua imagem mais envolvente, mais impactante. Por isso, é preciso que essa consultoria aconteça de forma didática e ilustrativa. Bom, e aí, gente, para desenvolver essa metodologia mais prática, objetiva e interessante, eu estudei muito, inclusive com vários visagistas famosos, como o Philip, o Robson, o Claude e muitos mais. Estudei bastante para trazer para você algo que de fato funciona, beleza? A consultoria visagista online, que acontece em 10 etapas, se aprofunda nos detalhes desse cliente. De fato, eu realizo um estudo detalhado sobre as características pessoais, comportamentais, anatômicas desses clientes. A primeira etapa, vamos destrinchar aqui essas 10 etapas. Na primeira etapa, eu chamo essa etapa de anamnese visagista. É onde acontece um diagnóstico visagista. Então, eu preciso conhecer as características pessoais, particulares desse cliente. Aqui, eu elaborei uma entrevista digital, óbvio, né? E esse cliente vai preencher todas as questões que eu deixei ali nesse questionário. Ali eu pergunto onde ele mora, que tipo de passeio ele costuma fazer quando está de férias, quais são as suas preferências pessoais, quais são as suas flores favoritas, os seus perfumes, as músicas que ele gosta de ouvir. Por quê? Porque eu quero entender os detalhes da sua pessoalidade, do seu perfil comportamental. Quando a gente considera a realidade do cliente, fica mais fácil compreendê-lo para atendê-lo. Nós só teremos condições de elaborar propostas visagistas para o cliente quando entendemos o que de fato faz sentido para ele. Aqui, eu realizo uma análise pessoal, comportamental do cliente para estruturar propostas para ele futuramente. Você vai ver ao longo dessas etapas que eu vou descobrindo quem esse cliente é e o que de fato ele deseja expressar através da sua imagem. Só assim eu consigo direcionar esse cliente até a sua melhor versão ou uma versão intencional, né? Na segunda etapa, eu chamo essa etapa de People Visage. É onde eu me aprofundo nas análises comportamentais. Eu estruturei um teste de temperamentos e um teste comportamental baseado na metodologia DISC para entender qual é o elemento principal desse cliente e qual é a forma que ele costuma se comportar. Por quê, gente? Porque existe uma grande diferença entre o seu temperamento, o elemento principal do seu temperamento e a forma como você se comporta. Afinal de contas, nós vamos amadurecendo ao longo da vida, não é mesmo? E aí vocês precisam entender o seguinte, nem sempre uma pessoa colérica
se comporta como uma colérica. Cláudia, que estranho isso que você disse. Mas é verdade, olha só. A pessoa pode ter o seu temperamento colérico, pode ter o elemento fogo, quente e seco dentro de si. Mas ela aprendeu ao longo da sua vida como deve se comportar. Então, ela controla o seu temperamento, beleza? Ela tem um comportamento equilibrado, porque já entendeu que não deve agir como uma colérica, muito colérica, uma colérica mesmo, sabe? Explosiva, expressiva e às vezes até enfática demais. E aí vocês vão entendendo que quanto mais a gente tem esses detalhes comportamentais do cliente, mais fica fácil atendê-lo. E até um gráfico eu estruturei para dosar isso e o cliente visualizar a intensidade que ele dá para as atitudes que ele toma. Na terceira etapa, que eu chamo de face visage, é quando eu analiso a face desse cliente, trazendo à tona suas métricas faciais. E aqui eu bonifico o cliente na minha consultoria com propostas direcionadas para a saúde e para a estética facial. Como assim, Clau? Eu falo muito sobre a saúde da pele. Então, eu praticamente ensino o meu cliente mesmo o que é sistema tegumentar e falo sobre o processo de envelhecimento cutâneo. Quando você educa o seu cliente, mostrando para ele quais são os fatores internos e externos que estão associados ao processo de envelhecimento, você desilude ele. Você não deixa ele refém de procedimentos estéticos que não vão proporcionar um milagre. Ele precisa fazer a sua parte. Então, é necessário que ele olhe para dentro antes de olhar para fora de si. Beleza? Eu ensino esse cliente a importância da boa alimentação, de uma alimentação equilibrada, de não se expor excessivamente ao sol, de ter uma boa qualidade do sono e por aí vai. Eu simplesmente me aprofundo na temática saúde e estética facial, para que ele não fique sonhando em obter algo só através de procedimentos estéticos. Ele precisa participar do processo de retardar o processo de envelhecimento, né? E aqui nessa etapa, os clientes ficam, de fato, encantados, porque conseguem visualizar os detalhes da sua face. Entender as suas métricas detalhadamente é extremamente importante para consumir de forma consciente. Quando vamos comprar óculos, por exemplo, ou qualquer outro acessório que vá no contorno da face, como colar, brinco, nós precisamos entender as nossas métricas para entender o que vai ornar com tudo isso. Quais são as melhores linhas e texturas que se conectam com aquilo que a gente já tem naturalmente. Na quarta etapa, que eu chamo de line visage, eu foco bastante nas linhas para mostrar para o meu cliente a trajetória que ele possui visualmente, né? Muitas das nossas escolhas são feitas de forma intuitiva, algumas instintivas. Mas quando você ensina o seu cliente a visualizar as linhas e entender as expressões lineares, ele começa a praticar o autoconhecimento e quando adquirir as armações dos óculos, vai escolher se baseando nas expressões lineares. Ele não vai mais fazer essas compras, essas escolhas de forma intuitiva e instintiva, mas sim de forma assertiva, com intenção. E por que eu dou um foco tão grande para as linhas, principalmente quando falamos de armações de óculos? Porque através dessas armações é possível elaborar ali uma compensação linear. Então, se os olhos são descendentes, são mais caidinhos, nós conseguimos trazer à tona um efeito visual que eleva a região do olhar. Isso é muito interessante. A gente consegue também realizar ali uma harmonização na região do olhar, tá? Porque a assimetria ocular é algo que incomoda muito o cliente.
E quando ele não se dá conta da importância das expressões lineares, ele fica refém da informação de famosos ou da informação do vendedor, ele fica mesmo refém, do palpite alheio. Quando o cliente não possui autoconhecimento, não sabe qual é o olho mais caidinho, qual que é o mais levantadinho, se ele não conhece as suas métricas e as combinações lineares que ele possui na face, ele está sempre atrás de dicas. E essas dicas muitas vezes não lhe cabem. Quando ele se conhece e sabe o que deseja expressar, ele escolhe as armações dos óculos, por exemplo, de forma assertiva, tá? Congruente com a sua intenção de imagem. Na quinta etapa, que eu chamo de color visage, eu realizo a análise de coloração pessoal do meu cliente. E sim, essa coloração ela pode ser analisada digitalmente, né? Nós vamos orientar o cliente para a devida captação de imagens. Então, ele não vai tirar uma foto aleatória. Ele estará posicionado adequadamente, com o preparo da pele, com o preparo da lente do seu celular, devidamente. Ele também estará utilizando os tecidos adequados, com as cores, né, alternadas da forma ideal. E aqui, gente, eu consigo ilustrar para o cliente o efeito que a cor promove na sua pele. Quando o cliente entende as suas características cromáticas, ele passa a escolher as cores que naturalmente lhe favorecem. Quando você descobre a cor que te favorece, você fica menos refém da maquiagem, tá? Por exemplo. E não é só isso. As cores, elas impactam no nosso emocional. E, portanto, eu falo sobre a psicologia das cores. As cores são extremamente importantes para o nosso interno e para o nosso externo. Na metodologia IAFO, eu ensino os meus clientes a identificarem as dimensões das cores, para que eles não se tornem reféns das cartelas. A minha cliente não precisa ficar escrava da cartela dela a partir do momento que ela descobre a qual estação pertence. Quando eu ensino ela a visualizar a temperatura, a intensidade e a profundidade da cor, ela saberá escolher os tecidos que a favorecem, mas caso ela opte por usar uma cor que não esteja na sua cartela, ela fará a compensação das dimensões da sua cor através da maquiagem. Então, por exemplo, não possuo a cor preta na minha cartela. O que eu faço, Clau? Simplesmente você vai compensar aquilo que o preto rouba da sua uniformização da pele através da maquiagem, iluminando pontos específicos da sua face para devolver essa claridade, esse brilho natural que você possui, mas que muitas vezes ao utilizar o preto, a profundidade do preto rouba, beleza? Quando você descobre, quando você identifica a temperatura, a intensidade, a profundidade da cor, nunca mais você fica presa à cartela de cores. Você consegue fazer todo tipo de adaptação através da maquiagem, através dos acessórios e por aí vai. As cores são importantíssimas. Portanto, devemos educar o nosso cliente para que ele visualize as características das cores e que não fique preso às cartelas de coloração. Beleza. Depois de identificar as combinações lineares que possuem sua face, as cores que lhe favorecem, esse ou essa cliente está preparada para descobrir as propostas visagistas para maquiagem. Aqui, Make-up Visage nada mais é do que uma técnica que propõe estratégias assertivas para fazer a compensação das assimetrias faciais, por exemplo. Então, vamos lá. Se eu tenho um olhinho mais caidinho do que o outro, por que é que eu vou fazer o delineado idêntico do lado direito e do lado esquerdo?
Isso não tem explicação, gente. Não tem por que você ficar aí toda doida querendo traçar o delineado perfeito, tanto de um lado quanto do outro, idêntico, se você não possui olhos idênticos. Se o seu olho tem uma certa simetria, você vai levantar um pouco mais aquele olho que é mais caidinho. Então, o traçado é diferente, a projeção é diferente, e você só conseguirá fazer essa compensação se você, de fato, conhecer as suas assimetrias, conhecer as suas métricas. Então, o cliente precisa visualizar isso, precisa entender onde aplicar, o que aplicar, a quantidade certa para aplicar. Porque existe uma outra coisa aqui que eu ilustrei. Vou pegar meu mouse para te mostrar. Quando nós dividimos a face em duas semifaces, nós mostramos para o cliente, por exemplo, qual é a hemiface mais expandida, ou seja, mais larga, e a hemiface mais estreita, mais fininha. Então, quando ele vai se maquiar, ele não deve contornar as duas hemifaces de forma idêntica. Ele trará para a hemiface mais larga um pouco mais de contorno, ou seja, de bronzer. E para aquela que já é estreitinha, não tem por que afinar tanto, beleza? Esse é só um exemplo bem pequenininho, tá, gente? Porque quando a gente entende a face que possui, de fato descobre o que precisa ser adaptado e quando deve ser adaptado. Tudo isso que eu tô falando está relacionado à intenção de imagem, aquilo que você deseja expressar através da sua maquiagem. O que é? Sensualidade, naturalidade, simetria, o que é? Então, quando eu entendo o que é que ele deseja, eu consigo propor, tá? Eu consigo propor técnicas direcionadas para atender o seu desejo de imagem. E essa exemplificação que eu dei aqui, falando das assimetrias, é uma das mais comuns. Quando a gente fala de assimetria entre os olhos, assimetria entre as hemifaces, o cliente, quando ele chega para a consultoria, ele chega todo preocupado em relação às suas assimetrias. E aí a gente precisa também mostrar para esse cliente que é natural possuir assimetrias faciais. E é até necessário para que a nossa comunicação se torne interessante, né? Se a gente fica todo certinho, todo simétrico, a gente não é tão envolvente na arte de se comunicar. A gente fica meio que apático. É preciso ter ângulos diferentes, que mais? Combinações lineares diferentes. Muitas clientes, quando procuram, por exemplo, o design de sobrancelha idêntico, eu falo, gente, mas por quê? O que tem de mais uma sobrancelha ser um pouco mais curvada do que a outra, sendo que as sobrancelhas são um contorno dos olhos, né? E se você tenta igualar as sobrancelhas, você evidencia a assimetria ocular. Então, veja bem, é preciso respeitar cada região da face. Se a gente tenta deixar tudo alinhadinho, vai ter que alinhar tudo mesmo. E como é que você vai reposicionar o seu olho? Fica mais complicado, né? Só através de técnicas de maquiagem. Só através da compensação. E aí, se a gente trabalha linhas, efeito de luz e sombra, a gente consegue fazer qualquer harmonização nessa face através da maquiagem. Primeiro, o cliente descobre as linhas que possui na face, as combinações lineares do seu contorno, as suas assimetrias faciais, para estruturarmos a ele propostas visagistas para maquiagem. Falando da 7ª etapa, falaremos sobre Hair Visage, a técnica desenvolvida para direcionar propostas capilares a esse cliente. Aqui, assim como na etapa que falávamos sobre a face, eu estruturei ali técnicas para saúde e estética facial. Aqui, na etapa capilar, obviamente teremos propostas para saúde e para estética capilar. Então, eu falarei sobre o design capilar, sobre design de corte, design de mechas, coloração capilar. Claro que eu falarei sobre isso.
mas eu trarei à tona um foco maior nas terapias capilares. Afinal, uma das minhas especializações é tricologia. E eu não posso deixar de falar da importância do couro cabeludo e das estruturas da haste capilar. Então, eu vou ensinar o meu cliente a se cuidar de dentro para fora e de fora para dentro. E aqui, em se tratando de couro cabeludo, é preciso que haja um equilíbrio da microbiota para que ele tenha fios saudáveis, soltinhos, maleáveis, não é mesmo? Então, eu ensino bastante a identificação do seu tipo de couro cabeludo, antes de falarmos de tipo de fios. Estruturo para ele propostas cosméticas, ensino para ele quais são os ativos de que ele de fato necessita, né? E falo, obviamente, sobre as linhas capilares, como escolher as que estão voltadas para o seu caso. E aí, em se tratando de escolhas relacionadas à cor, dentro das íris, dentro dos olhos dos clientes, nós encontramos nuances muito interessantes. E para estruturar propostas de mechas, eu uso inspirações iridológicas. Aqui, através do estudo da iridologia, consigo estruturar ao meu cliente propostas que tragam naturalidade para as mechas. Quando a gente busca em nós mesmos, dentro das nossas características pessoais, inspirações cromáticas, fica mais fácil acertar. Então, eu elaboro opções diferentes, com contrastes diferentes. Se o desejo de imagem da minha cliente é ter mechas suaves, sutis, ela vai utilizar nuances de baixo contraste. E cada vez que ela quer clarear mais um pouquinho, cada vez que ela desejar um maior clareamento, ela vai aumentando esse contraste gradativamente, se for o seu desejo de imagem. Lembrando de sempre respeitar as dimensões das cores que essa cliente já possui, ou seja, intensidade, profundidade e temperatura. Então, a gente vai estruturar propostas que respeitem as características dela. Sua pele é quente ou é fria? É brilhante ou é opaca? Né? Intensa ou suave? É profunda, escura ou clara? Todas as vezes que a gente estrutura propostas capilares, respeitando as dimensões na coloração pessoal do cliente, a gente acerta lindamente. Além disso, dentro dessa etapa, eu estruturo também opções de cortes e mostro para o meu cliente o que é que o favorece e o que é que não o favorece. E aqui, quando eu falo de escolhas assertivas, eu não estou me relacionando a... Eu não estou falando de propostas que eu, Cláudia, considero boas ou ruins para esse cliente. Eu estou me baseando na intenção de imagem do cliente. Então, se a minha cliente já relatou para mim que há assimetria entre os olhos, eu estou sempre dando esse exemplo, né? Mas é que é um dos mais comuns. Se ela fala que isso a incomoda extremamente, eu mostro para ela o que ela não deve fazer para tornar isso tão evidente. E aí, gente, quando o foco é atender o desejo e a necessidade do cliente, fica mais fácil ilustrar o que ele deve e o que ele não deve fazer. Beleza? E aí, na 8ª etapa, falaremos sobre o seu estilo. E nós nos relatamos aqui, nos relacionamos aos estilos pessoais e aos estilos sociais. Eu elaboro uma análise multi-estilos. Faço também uma análise comparativa entre a imagem percebida, aquilo que o cliente está expressando hoje, e a imagem planejada, aquilo que o cliente deseja expressar após a consultoria. Aqui nessa 8ª etapa, eu consigo explicar ao cliente as conexões, porque ele já está habituando-se às suas características. Aqui eu consigo mostrar para o cliente quais são as melhores cores, linhas, formas, texturas que, de fato, expressam o seu desejo de imagem.
E aí, através da captação de imagens, das fotinhas que a cliente me manda, consigo mostrar para ela onde ela acertou e onde ela errou quando a intenção dela já está bem estruturada. Se a sua intenção era essa, você acertou. Se não era, você errou. Assim, o cliente de fato aprende. Por que ele precisa aprender, Cláudia? Porque senão depois ele fica dependente de você ou de dicas da internet. Quando você educa o seu cliente, ensina para ele de forma inteligente, interessante, didática, ilustrativa, assim, o cliente de fato aprenderá a se virar sozinho depois da consultoria. E ele falará muito bem de você. Ele trará outros clientes para você, porque ele de fato viu a diferença da sua atuação na vida dele. Beleza? Você transformou a sua estratégia de imagem. Na 9ª etapa, falaremos sobre a análise corporal. Falaremos aqui de uma metodologia desenvolvida em 3 dimensões. Por que eu estou falando tão detalhadamente assim? Bom, quando a gente fala em consultoria de imagem estilo, o foco é a análise horizontal e vertical. Então, geralmente elas fazem uma análise da silhueta e do biotipo físico. Eu não estou falando aqui de uma visualização apenas frontal do cliente. Eu quero, de fato, visualizar o corpinho dessa cliente ou desse cliente em 360. Muitas vezes a gente foca no biotipo, na silhueta, mas não nas particularidades físicas. E as particularidades físicas são muito mais importantes. Obviamente, vamos mostrar para o cliente qual é o seu biotipo, a sua silhueta, mas entendendo as suas particularidades físicas, a gente desenvolve, técnicas para atender o desejo mais íntimo desse cliente. Porque, veja bem, eu posso ter o biotipo triângulo invertido e você também. Mas eu me incomodo com o fato dos meus braços serem mais cheinhos, dos meus seios serem muito fartos, e você não tem esse incômodo com o seu tipo físico. As particularidades físicas importam tanto que muitas vezes o cliente deixa de utilizar determinadas estruturas interessantes para sua composição visual por conta da sua particularidade física. Então, quando a gente entende aquilo que incomoda o cliente, a gente consegue estruturar propostas para ele cheio de estratégias. Fazemos ali uma compensação, causamos ali um efeito visual interessante para que ele não se sinta limitado, beleza? O meu cliente, a minha cliente de consultoria, sempre entende o seguinte: não é você que tem que se adaptar à roupa, que tem que se esforçar para entrar numa roupa, é a roupa que tem que servir em você, que tem que te atender, tá? Quando a gente entende sobre modelagem, tecidos, caimentos, fica mais fácil estruturar propostas para esse cliente, atendendo às suas particularidades físicas. E aí, esse cliente estará, de fato, pronto para realizar o consumo consciente, a compra inteligente. Ele não se apega mais às tendências, ele simplesmente entende como investir em peças atemporais que trarão para o seu armário mais versatilidade, mais praticidade na hora de estruturar um look ali. Consumo consciente é comprar de forma inteligente. É quando você conecta essa nova compra que você está realizando com as peças que você já possui em casa. Porque se você sai sem pensar, comprando impulsivamente, você acaba adquirindo peças que geralmente encosta no cantinho e nunca mais usa. Muitas mulheres fazem isso. Consomem de forma impulsiva e depois não conseguem utilizar aquelas peças. Peça cara é aquela que você comprou e nunca usou, né? Se você precisa participar, precisa praticar, precisa entender as suas características pessoais, comportamentais, anatômicas, quer praticar o autoconhecimento, aproveita a oferta para consultoria visagista e corre lá no meu Instagram, que eu abri as vagas tem 2 dias e já preenchi
80% delas. Estamos com 80% de desconto. Quer praticar o autoconhecimento e executar essas 10 etapas na sua vida? Corre para cá. Mas se você gosta mesmo de estudar e tá aqui porque curte se aprofundar na consultoria visagista, vai lá no Instagram, segue lá que você vai aprender muito mais do que você aprendeu por aqui nessa noite. E use meu filtro, #AlunoIAFO. Vem lá, ó, no Instagram, clica nesse brilhinho aqui, ó. Alternando com o dedinho sobre a tela, você consegue colocar #AlunaIAFO ou #AlunoIAFO. Se você curtiu estudar comigo nessa noite, vai lá e usa o meu filtro que eu vou adorar e eu vou te repostar nos meus stories e te salvar no meu destaque. Quem curte estudar, eu também tenho canais interessantíssimos. Olha só, eu tenho um grupo VIP de estudos gratuitos lá no Telegram, bit.ly/Telegram da IAFO. Lá você consegue acessar os artigos científicos que eu utilizo como referencial teórico, tanto nas minhas aulas gratuitas aqui no canal da Hair Brasil, quanto no meu canal. O meu canal é o www.youtube.com/claudiaiafo. Se inscreve lá também. E me siga lá no Instagram para você receber sempre conteúdos de primeira, super atualizados. Tá vendo esses artigos científicos? Esse aqui, ó, é de 2021. Esses artigos são referenciais interessantes. Se você deseja se aprofundar nesse conteúdo, basta colocar esse endereço no seu navegador, print na tela aí, ó, para se aprofundar um pouco mais. Ou cai lá no grupo do Telegram que tá lá. Contemporâneo, consultoria de imagem e visagismo, novos desafios do mercado. Visagismo como ferramenta de branding pessoal, desconstruindo padrões de beleza femininos na sociedade contemporânea. É gostoso e é preciso estudar. Se aprofundar no atendimento ao cliente faz um bem pra gente, porque estaremos sempre antenados, saindo à frente no mercado mesmo. É super importante que, se houver alguma dúvida, você deixa aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal da Hair Brasil e aproveite bastante essa virada educacional, porque aqui nós compartilhamos com vocês conteúdos interessantíssimos, inovadores, que farão certamente toda a diferença na sua aplicação técnica. Um beijo e até a próxima. Eu amo estudar com vocês. Tchau, tchau!